Olá, queridos! Hoje eu vim aqui falar sobre a relação com a sogra ou com a cunhada. Como fazer para que a gente possa mudar, melhorar essa relação. E ainda mais, como chegar numa família para que a gente consiga ter uma relação pacífica. Então a gente aprende nesse olhar sistêmico que nós que estamos chegando somos os últimos diante desse sistema. Assim como nosso marido, nosso namorado é o último também no nosso sistema. E aí tem a ver com a ordem de chegada. Todos aqueles que chegam por último precisam respeitar e honrar os que chegaram antes. E como eu posso fazer isso em relação à minha sogra, às minhas cunhadas? Eu posso olhar para elas com gratidão, porque é justamente por causa dessa sogra que o meu marido está aqui hoje, que o meu namorado está aqui hoje. E essas irmãs compartilharam toda uma vida com esse meu marido, esse namorado, e fizeram também, contribuíram também para que ele fosse hoje quem ele é. Então, se eu consigo olhar para elas e chegar de mansinho, humilde, no meu lugar de pequena, e respeitar tudo que já existe, a chance de eu ter uma relação saudável é muito grande. Porque se eu chegar de salto alto, dizendo, vocês que me aceitem, vocês que me olhem como eu sou, porque eu sou assim, aí a minha chance de ter sucesso nessa relação diminui, porque o meu marido é a parte que mais vai sofrer com esse conflito. Então, se vocês que estão me ouvindo já têm uma relação difícil, como reverter? Então, é internamente começar a olhar para elas de outra forma, ou para eles, tá, gente? Aqui eu estou dando o exemplo da mulher em relação à sogra e à cunhada, mas serve também para o homem em relação ao sogro, aos genros, ou à sogra também, e vice-versa. Então, olhar para eles de uma outra forma e dizer internamente, eu agradeço por vocês existirem, porque é somente por causa disso que o meu companheiro ou a minha companheira existe. Então você começa a desenvolver aí essa gratidão. Aos pouquinhos, quando você começa a realmente sentir lá dentro, porque é a verdade, se não fosse eles, o seu namorado, a sua namorada não estaria aqui. Então, você pode sim ser grata, pelo menos em relação a isso. E quando você começa a sentir essa gratidão dentro de si, você começa a olhar para elas de uma forma diferente. É impossível não olhar de outra forma. Então, você começa a expandir esse sentimento de gratidão, você começa a ter respeito, você começa a dar um lugar e essa pessoa se sente vista, porque normalmente o conflito é porque elas não se sentem vistas, elas sentem que você de alguma forma tomou o lugar delas ao entrar nessa família, você de alguma forma pisou adiante onde você não poderia ter pisado. Então, quando você vai para o seu lugar de pequena diante delas, você consegue conquistar esse respeito. E eu queria deixar esclarecido aqui o que é esse olhar de respeito para complementar o vídeo anterior. Não é concordar com tudo, não é fazer igual, não é porque eu estou chegando numa família que eu tenho que achar que eles são certos e fazer tudo igual, não é isso. Mas eu respeito o direito deles de viverem assim. Eu respeito eles serem como eles são, né? Então, se eu respeito eles serem como são, aí eu ganho o respeito de eu ser como eu sou. E vice-versa. Então, quando meu marido também chega na minha família, ele não precisa concordar com tudo como nós fazemos, mas ele respeita, ele olha com respeito, ele diz ok. E ele não contradiz, ele não critica, ele não julga, ele não precisa fazer igual, mas é uma questão de olhar sem o julgamento, sem a crítica. Isso é o respeitar, né? E aí no nosso sistema, nós fazemos do nosso jeito, mas sempre com gratidão e respeito pelos sistemas anteriores, porque senão nós não temos força para essa relação atual. Nós não temos fluidez, plenitude, paz, tranquilidade, para que o amor flua do jeito certo. Então, eu só queria complementar isso, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Não é obediência, não se trata disso. Se trata apenas de um respeito, de ficar no meu lugar.
Eu não vou mudar esse sistema, eu não tenho que julgar e dizer o que é certo para eles. Eles sabem o que é certo para eles, assim como os meus sabem o que é certo para eles. E claro que são diferentes, nós nos encontramos justamente para ter um aprendizado, porque o que eu tenho ele não tem e vice-versa. Então, no nosso nós decidimos, mas é aceitar os outros como são. Então fica aqui esse olhar sistêmico, não custa experimentar. Se alguém tiver essa experiência e depois quiser compartilhar comigo como foi, eu agradeço. Gratidão e até o próximo vídeo.